Bom dia para você que faz parte do canal Paulo Dollars. Mais uma vez estamos aqui, agora cedo da manhã, começando a gravar esse vídeo, um vídeo de mensagens para você que está de repente levantando, você que já está na estrada e viajando, você que está no seu consultório, você que está na roça, seja onde você estiver. Desejo que a paz do Senhor esteja contigo e com toda a tua família. O tema de hoje que eu trago para nós refletirmos, enquanto você ouve ao longo, no fundo do vídeo, o barulho de um trator já trabalhando. O pessoal da roça levantam cedo, madrugada, já estão trabalhando, estão fazendo as lidas do campo, da roça. Então, enquanto isso, a gente vai por aqui trazendo essa mensagem, como comecei o vídeo agora há pouco. Manhã fria aqui no sul do país. Mas então o tema de hoje, que eu vou trazer para nós refletirmos, é quando a gente se afasta do Criador. Há pessoas que entendem que somente por elas conseguem realizar as suas coisas da sua vida, fazer tudo aquilo que vem à sua cabeça. Tem pessoas que sobem nos degraus da sua soberba. Tem pessoas que, quando está tudo bem, se esquecem de tudo, se esquecem principalmente de todos. Acham que nada na sua vida vai mudar, que as coisas serão boas para sempre, que os dias maus não vão aparecer. E esse é um ledo engano das pessoas, porque precisamos entender que a nossa vida é constituída de dias bons e de dias também não bons, dos dias ruins. E nós devemos estar sempre preparados para nós enfrentarmos todas essas situações adversas na nossa vida. Então o tema de hoje versa sobre isso. Então, quando a gente se afasta do Criador, quando a gente fica longe da palavra do Senhor, quando a gente se deixa levar pelas coisas do mundo. Quero que você continue assistindo o vídeo até o fim, para você entender essa linda mensagem, para que você reflita, porque às vezes a gente fica contaminado, fica anestesiado pelas coisas do mundo e não vamos nos dando por conta das belezas, das coisas lindas que nós temos na nossa vida, das quais nós precisamos todos os dias. Então, vou trazer um fato real, acontecido na Bíblia. Quando volto novamente ao tema do rei Saul, quando ele foi ungido pelo Criador, ele estava se sentindo tão simples, tão humilde, tão como é que se diz? Deixa eu achar uma palavra aqui. Ele estava se sentindo assim, não merecedor, porque quem era ele, que pertencia a uma tribo pequena, como eu já falei no vídeo. Ele não se achava merecedor daquelas coisas do Senhor, mas o Senhor mandou que Samuel ungisse ele se tornasse o rei de Israel. E ali ele foi crescendo em poder, em força. Você sabe que diz que você conhece as pessoas quando você dá o poder e o dinheiro, E ele foi subindo e crescendo na sua posição, e assim foi se esquecendo das coisas simples, foi deixando o Criador de lado. E chegou um momento, como a gente sabe, isso é bíblico, isso é histórico, assim como você e outras tantas pessoas vivem as dificuldades, vivem os medos nossos de cada dia. Quando a gente percebe que você que enfrenta, está na estrada, por exemplo, enfrenta dificuldades, viaja com cerração, com chuvas. Você, quando sai passear ou viajar também, você encontra perigos à sua volta. Você sai, você vê que seus filhos saírem, você, como diz uma música, o melhor barulho da noite é quando você percebe que a maçaneta da porta está sendo girada, que seu filho, a sua filha está chegando em casa são e salvo. Então todos nós passamos por esses momentos difíceis na nossa vida. Então é compreensível isso. Então o rei Saul, o que acontece? Ele começou a se desviar do caminho. Ele começou a soberba, o poder, a riqueza, o poder, na verdade, tomou conta dele, e ele começou a se afastar das coisas. Mas o que aconteceu? Ele começou a se aproximar do mundo. É o que muitos de nós realizamos na nossa vida. Nós ficamos preocupados em contentar o mundo, em satisfazer as pessoas, em dar atenção para as coisas do mundo, se preocupar com certos programas de televisão,
em certos políticos, etc. e tal, e nós vamos nos ausentando das coisas do Criador. As pessoas, conheço pessoas que não tinham nada, viviam simples, viviam bem, viviam em paz, viviam tranquilo, depois começaram a ganhar um dinheiro, começaram a montar suas estruturas, aí não tinham mais tempo para nada, porque o trabalho tomava conta da pessoa, ela não tinha mais tempo para os amigos, o trabalho absorvia tudo, tem muita gente que vive isso hoje, acaba deixando sua casa, sua família, aí começam a ter seus bens pelo seu trabalho, logicamente, mas se esquecem de dizer que esses bens que você consegue por merecimento e por dedicação, tudo é por permissão do Criador, que dá essa oportunidade das pessoas crescerem, evoluir na sua vida e se tornarem grandes, como se diz, mas elas acabam se afastando do Criador. Quando a pessoa tem muito tempo para o trabalho, tem muito tempo para as coisas do mundo, automaticamente, isso é lógico, isso é óbvio que a pessoa se afasta de Deus. E não dá para te servir ao Criador e servir ao dinheiro ao mesmo tempo. Isso é lógico. Tem pessoas que perdem tudo na vida. Por quê? Por causa dessas ocupações. Então, foi isso que aconteceu com Saul. Ele começou a se tomar conta de tudo, se afastou do Criador. Quantos de nós, às vezes, nos afastamos do Senhor, como agora há pouco estou dizendo, por causa das coisas do mundo? E aí nós vamos dando rédea, vamos dando corda para as coisas do mundo e vamos acabando nos afastando daquilo que é o principal. Que ponto ele chegou? Ele chegou num ponto de tormento, de desespero, de coisas ruins, não dormia mais, pesadelos, desânimos, insatisfação, brigando com a família, desaforando a sua esposa, etc e tal. Todas essas coisas é bíblica, está escrito isso na palavra do Senhor. Aí chega num ponto que alguém lá, um servo, diz para ele, um humilde, diz para ele: há um rapaz, que toca harpa, né? E que ele com certeza, com o som da harpa dele, vai aliviar o seu sofrimento, vai fazer com que esse espírito ruim saia de si. E aí ele mandou chamar o Davi, Davi, novamente o rei Davi. Na época era um simples camponês cuidando das suas ovelhas. É uma história linda isso, porque se adapta à vida de hoje. Você deve estar pensando, isso é uma história. Você fala, não, isso é uma realidade. E Davi chega lá para servir o rei. Imagine só, um cara simples, não um pastor de ovelhas, né? Um de nós, uma pessoa simples, comum, vai servir o rei. E aí chega lá o rei atirado num canto, né? Chorando, desesperado, a família toda tensa, as filhas chorando, a esposa desesperada, todo mundo apavorado, porque não sabia mais o que fazer. Vozes estranhas saindo dele, né? Você sabe que tipo de voz é essa que se apoderou dele. E o Davi, então, chega com a sua harpa e começa a tocar o seu som celestial, o seu som divino, o som do Criador, né? E ali enquanto toca a sua harpa, ele vai cantando, dizendo que o Senhor é o meu pastor, que Ele me conduz às águas fortificantes, né? Coisa linda isso. E aí dizia no seu canto que ainda que andasse no meio da sombra da morte, nada temeria. É exatamente isso aí. E a parte linda de tudo isso, ele dizia que a sua misericórdia irá após de mim todos os dias da minha vida. Então, veja bem o teor disso tudo. O que aconteceu depois de tudo isso? Aconteceu que a partir daquele momento o rei, frente àquele jovem camponês, simples, humilde, cuidador de ovelhas, pastor, o rei começou a se levantar do seu canto, estava abaixado, né? Atirado aos seus medos, apossado por coisas ruins, porque se afastou do Criador. E naquele momento em diante ele começou a se levantar, um sorriso começou a brotar no seu rosto, e todas as pessoas que estavam à sua volta começaram a se dar por conta que ele estava voltando, como se diz, ao normal. Tudo isso acontece quando a pessoa se afasta do Criador, a pessoa busca outras coisas. E a partir dali, naquele momento que o Davi começou a tocar sua harpa, ele começou a se levantar, o sorriso no seu rosto, levantou e foi lá num gesto inesperado, como se diz, de agradecimento, abraçou aquele jovenzinho simples, humilde, que estava ali, mas que levou a paz para sua alma, tirou ele do terror, afastou ele da sombra da morte, do desespero, da angústia, enfim, de todas essas coisas ruins que estavam acontecendo com ele. Então você
que fica desse vídeo agora? O que fica dessa mensagem, desse momento agora, essa manhã de hoje? Fica assim, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã. Por favor, não se afaste do Criador. Não se afaste daquele que tem a resposta para as tuas perguntas, aquele que possui o resultado para os seus a solução para os seus problemas, aquele que nós não devemos nunca nos afastarmos dele, porque ele é o Senhor da nossa vida, ele é o refúgio da nossa alma. Só ele tem o poder de nos tirar das angústias, nos tirar das solidões, nos tirar dos medos, nos tirar das coisas ruins, e só ele nos permite termos uma vida realmente de verdade, viver de verdade. Precisamos ter uma vida de verdade, não viver uma vida de mentira, de fantasia, de ilusão, dessas coisas que o mundo prega para nós, que nos tentam nos convencer que há um mundo de coisas fáceis, de realidades bem palpáveis, e isso, por essa nossa dedicação a essas coisas do mundo, por a ganância do dinheiro, pela força do poder, onde o homem quer mandar mais do que o Criador, nós vamos nos afastando das verdades, nós vamos deixando de lado aquilo que é importante na nossa vida. Aí acontece, chega os desesperos, chegam as angústias, chegam as enfermidades, chega o desalento, né? A depressão, sem pedir licença, já abre a maçaneta da porta da vida da gente, já vai entrando, né? O desespero toma conta e senta ao lado no sofá da nossa vida. Enfim, não desanimemos, porque nós acreditamos que é um Senhor, o Criador, e dele nós nunca devemos ficar longe, nunca devemos nos afastar daquele que deve estar sempre perto de nós. Se a gente, e digo com convicção isso, se a gente se aproximar do Criador, ele se aproximará de nós. Não há companhia melhor, não há presença mais agradável, não há riqueza maior do que aquele que tem o Senhor como o tesouro da sua vida. Então, meu amigo, minha amiga, continue seu trabalho, continue fazendo suas coisas, faça suas tarefas de casa, você que trabalha em casa, cuide das coisas principais que você tem, que cuidar dos seus bens, que o Criador permite que você tenha, mas não tire do primeiro lugar, do pódio da sua vida, do primeiro lugar da sua vida, aquele que é o principal da nossa vida, que é o Criador. Não se afaste do Criador. Se você se afastar do Criador, quando a gente se afasta do Criador, as coisas ruins se aproximam de nós. Então fica aqui essa pequena mensagem, agora cedo da manhã, resolvi gravar para você, para colocar meu pensamento, meu sentimento, para você que faz parte do canal Paulo Dolles. Muito obrigado, muita felicidade em ter você junto comigo, que a paz do Senhor esteja sempre contigo. Não nos afastemos daquele que é o principal na nossa vida. Fiquem na paz.